apanho o 25 de Abril, digamos, com 17 anos recém-feitos. Aos 16, fui um daqueles 150 e tal estudantes do ensino secundário que fomos detidos, enfim, é mais detidos, naquele tempo era presos, dos liceus, mais ou menos próximos do movimento associativo. Fomos apanhados, tínhamos um PID infiltrado, e não só, também éramos muito, dávamos nas vistas, a fazer uma Assembleia Geral de Estudantes que ia ocorrer, e começou a ocorrer em Medicina. Antes disso, já tinha tido aí um contratempo apanhado com uma distribuição de comunicados, embora já com 16 anos. A prisão também foi com 16. Eu era aqui desta zona, onde estou agora, da zona de São Domingos de Benfica, e eu tinha-me ligado, logo a partir dos 13, 14 anos, a uns grupos de jovens que eram dinamizados a partir daqui da paróquia, mas de forma muito independente. Quer dizer, nunca lidei nem com padres, enfim, existiam um pai e dois, mas havia aqui um grupo de jovens muito efetivo, onde pontuavam inclusivamente alguns estudantes vindos das colónias. Esta era uma zona em São Domingos de Benfica onde se fixavam muitos estudantes, nomeadamente daqui das escolas da cidade universitária, de Medicina, e depois de quase todas as outras. E em geral faziam aquelas casas partilhadas, e havia aqui muito jovem. Eu reconheci, por exemplo, aqui nessa altura, alguns dos que dirigiram a independência, neste caso, de Timor, porque eram mais novos, embora eu os conhecesse num contexto em que eles aqui viviam. Um deles, que chegou a ser ministro, agora não me estou a recordar do nome, chegou a ser explicador. Não, era um ximenes, era um dos ximenes, mas eles eram muitos. Viviam aqui dois com irmãs, e isso chegou a ser um deles, um explicador de matemática do meu irmão. Isto para dizer o seguinte: e aqui na zona de Benfica havia, de facto, em parte com essa gente, que muitos deles estavam também organizados a partir daqueles serviços, digamos, não eram bem sociais, mas que as paróquias forneciam, e nós estávamos muito ligados a alguns desses jovens, e tínhamos aqui uma atividade já de natureza anticolonial. Eu recordo-me que fazíamos inclusivamente uns retiros, que era como se chamava lá na igreja, enfim, no movimento, nunca foi na igreja, que já eram para analisar as questões coloniais, e nomeadamente muito a partir dos massacres de Moçambique, onde eu também passei pelo Rato, ainda muito miúdo, por uma outra circunstância, porque estava ligado aos meios. Não fui detido lá porque passei lá, não ia lá fazer a vigília noturna, mas, portanto, estava um bocado estruturado a partir desses meios. E, portanto, já tinha tido aqui as minhas pequenas relações, mas eu não era muito politizado, no sentido mais teórico. Tinha uma família, digamos, anticlerical, como é tradicional dos transmontanos. Embora era uma família grande, todos tinham estudado no seminário, os homens, nenhum tinha ido para padre, eram anticlericais e anti-salazaristas, mas não, quer dizer, tirando o meu avô, que ainda pegou em armas quando tentaram fazer aquela revolução monárquica em 20 e poucos. Lá tenho uma fotografia, o meu avô já não o conheci, mas temos uma fotografia dele lá na zona de Monte Alegre, que era a nossa região, enfim, com um grupo grande de outros homens, alguns fardados, outros não. O meu avô na altura até era funcionário da Câmara, e depois disso, enfim, pela reação, embora tenha-se mantido a República, lá em cima eram muito conservadores, e o meu avô foi penalizado, digamos assim, foi punido, e foi mandado para o Porto, onde, aliás, continuou a viver, porque ele era funcionário público. Portanto, fui-me radicalizando, digamos assim, mais aqui na zona da igreja, e nomeadamente pelo movimento anticolonial.
Isto levou, inclusivamente, a que eu, ainda antes do 25 de Abril, aliás, por isso, esta segunda detenção, a primeira detenção eram os papéis dos católicos que diziam não há guerra, injustiça, justiça e tal, e eu fui apanhado, digamos, com um saco com papéis, e depois tenho a minha prisão, como deve de ser, só em outubro de 73. Entretanto, tinha no liceu ter-me metido mais ou menos com o Maesle, que, como vocês se devem lembrar, era uma coisa orientada na altura pelo PCPML, aquela linha, enfim, na altura ainda estavam juntos, só que o Maesle, naquele tempo, tinha como linha contra as aulas de religião e moral. Toda a campanha deles era pelo ensino laico contra a religião e moral, e eu, francamente, aquilo não me seduziu, porque eu, nomeadamente, usava, de alguma forma, as aulas de religião e moral e o próprio, enfim, aquela gente que lá ia, para fazer a minha discussão e a minha propaganda. Foi onde eu comecei, digamos, também a aprender a ler, nomeadamente, os franceses. Bom, enfim, adiantando. Portanto, o 25 de Abril apanhou-me já numa maior consciencialização. Eu depois, como eu não gostava muito dos pops do Maesle, em 73 fazem-se a tentativa de primeiras eleições para o Maesle, e eu nessa altura participei na chamada lista B, que já era uma lista mais ou menos ligada ao PC, e onde já tinham propostas, ou melhor, enfim, já falavam de ser contra a guerra, e não há guerra, acho que era a consigna, não há guerra, e eu, portanto, liguei-me a essa corrente que, estando nos liceus, me parecia mais progressiva do que os outros, que, de facto, eram muito sindicalistas e, basicamente, era contra as aulas. Daí, acompanhei depois, em 73, a CEDL, que era a Comissão de Estudantes Democratas de Lisboa, que foi, digamos, onde, junto com malta do PC, e na sede, e não só, havia na sede aquela base dos católicos, havia uma base que mais tarde percebi que já estava ligado às BRs, que eram as comissões de base, CBS, para aí, uma coisa assim, e portanto esse foi o meu processo, onde começou o meu processo mais digamos, apressado de politização, e de começar a ler outras coisas para além, digamos assim, da imprensa corrente. E, portanto, o 25 de Abril apanha mais ou menos nesta situação, ainda muito pouco politizado. Contudo, eu, entretanto, tinha um núcleo bastante grande, aqui no liceu que eu na altura frequentava, que era o Pedro V, exatamente porque, enquanto que os mais sindicalistas era mais com pequenas reivindicações, eu organizava semipúblicos, debates, nomeadamente sobre as guerras coloniais. Recebia lá dos católicos muito boa informação, e normalmente tinha por hábito, digamos, com um pequeno grupo que, entretanto, lá comecei a fazer, em conjunto com um colega que me acompanha até hoje, o Leiria, também, digamos, preso comigo naquele tempo, e, portanto, tínhamos um círculo grande à volta do qual, de alguma forma, já íamos intervindo, nomeadamente sobre as questões da guerra. Portanto, o 25 de Abril apanha-me já com alguma influência no liceu, também já era o meu 7º ano, eu na altura, eu até pus para aí uma foto, evidentemente não sou eu agora, mas eu com 17 anos já era assim meio barbudo e tal, parecia já mais velho, e no liceu tinha já alguma, era reconhecido, digamos assim. Depois tivemos outras vantagens, que o Pedro V era um liceu novo, isto é muito subjetivo, pessoal, mas ajuda um bocado, digamos, a definir como é que eu me vou também formando nessa altura. O 25, o Dom Pedro V era um liceu novo, já proveniente da reforma do Veiga Simão, em que a maior parte dos professores eram pessoas miúdas, e alguns jovens, mas até mais miúdas, muito novas, 24, 25, 26 anos, que estavam a começar e tinham estado as mais velhas nas crises de 62, 63, e algumas mesmo já em 68, 69.
alguns deles, inclusivamente, já com a cabeça bastante politizada, e eu tive a sorte, já, eu e, enfim, muitos de nós, de termos professores já marxistas, ou digamos, do Maio de 68. O sexto e o sétimo ano do liceu, nessa altura, foram muito politizados e, em termos de autores, em termos de experiências, extremamente importante. Bom, e portanto nós fomos um bocado anarquicamente, lendo vorazmente, nessa altura também tínhamos mais tempo, e líamos vorazmente, comunicávamos, mas não estávamos exatamente organizados. Eu lembro-me que, por exemplo, depois da cédula, não é, em que eu estive, ainda participei alguns alguns meses, naqueles núcleos de captação do PC, mas eu tinha um problema, digamos, de alguma maneira, com as minhas referências mais cristãs, digamos assim, é que considerava o Stalin um malandreco, de maneira que era muito difícil para mim, ainda que o PC na altura já estivesse evidentemente na destalinização e na coexistência pacífica, foi-me um bocado difícil. E foi nesse contexto de grandes discussões na SEDL e no PC, enfim, no PC alargado. Eu frequentava na altura, porque a minha relação inicial era com a Janinha, Varela Gomes, e eu frequentava a casa deles, eu e mais alguns. Na altura eram os 4 Varela Gomes que estavam vivos, o Vasco, o Paulo, a Janinha, e que era a Maria Eugénia, e a Xuxa, que era, não sei o nome dela, quer dizer, era a Xuxa, a Xu. O 25 de Abril para mim não foi nada assim muito especial, porque eu tinha estado preso uns meses, 3 ou 4 meses antes. Eu estava nessa altura bastante controlado, mas no bom sentido, pelos meus pais, porque apanharam um grande susto, evidentemente, quando eu estive preso. E, portanto, naquela manhã, o que se andava mais cedo era o meu pai, ouvia rádio de manhã, enquanto fazia a barba e tal, e então não me deixou sair de casa logo de manhã. Que havia gente na rua, que não sabia bem o que era, não sei o que, não sei o que mais. Na altura eu não via telemóveis, enfim, não era fácil. Eu, no 25 de Abril, de facto, só saí depois, praticamente depois do almoço. Fomos ter com os companheiros ao largo onde se deu o Largo do Carmo. Ainda aparece vagamente em algumas fotografias grandes que lá aparecem por trás de um grande cartaz dos fulanos que eu, entretanto, frequentava. Alguns colegas que estavam comigo veem-se melhor, mas praticamente não passei daí. No dia 26 foi mais giro, porque fui com mais 2 ou 3 companheiros ali para o Largo da Misericórdia, onde estava a descida, havia ali, penso que era a censura, e a Pia estava lá do outro lado, e andávamos ali um bocado a mexer-nos, e entretanto, ainda no Largo da Misericórdia, tivemos conhecimento que estava difícil tirar a malta que estava em Caxias, porque havia resistências dos militares. Eu, o Luís Laria e mais um moço do PC, já na altura, que aliás me tinha proposto o enquadramento, já falecido, que era o Joel, que era enfim, era um dos mais jovens do PC, porque era trabalhador também, enfim, portanto, não é sequer da juventude, mas eu tinha uma boa relação com ele, lá nos encontramos, foi ele que nos deu essa notícia. E nós começámos ali a gritar na misericórdia, ali bem no meio, liberdade para os presos civis, libertem os presos civis, e sem dar por isso juntaram-se 20 ou 30 pessoas ao nosso lado, começámos a aproximar-nos do Largo da Misericórdia e começámos a descer, e tínhamos a censura lá à frente, à direita, começámos a descer, começou-se a juntar gente, e nós lá fomos andando, viemos sempre a gritar e a juntar gente até ao Camões, e depois há um fulano, enfim, não fui eu, mas estava ao meu lado, não me lembro quem, que dizia, pá, vamos buscá-los, lá com o nome, e nós fomos andando, já levávamos para aí 1000 pessoas, e
fomos para o Caixo Sodré, metemos todos num comboio, e nessa altura já éramos para aí uns 500 ou 600, e exigimos à ACP que nos levasse a Caxias, não é? E acabámos por ir, passado meia hora, uma hora, 2 comboios, portanto só ia chegando gente, iam-se metendo nos comboios, de Borla, e lá fomos com 2 comboios até Caxias, fomos a pé de Caxias até lá acima, a pé, e fomos dos primeiros a chegar em Manif, que eram para aí 2.500 pessoas. Entretanto, o PC fez uns contactos, foram-se juntando. Eu conhecia bem a malta do PC da minha altura, tinha lá passado próximo, e tinha lá, inclusivamente, alguns amigos católicos, Teotónio Santos e outros, Teotónio Santos, sim, e outros, e tenho também alguns amigos do PC, um dos quais também era do meu grupo dos PCs, digamos, não tendo eu nunca entrado no PC, mas, digamos, sendo muito próximo deles, praticamente até hoje. E, curiosamente, vim a saber depois, enfim, isso é história hoje, não é? Que aquela Manif teve alguma influência psicologicamente, porque nós éramos muito jovens, viemos para ali a fazer barulho aquele tempo todo, e isso agaçou um bocado os marinheiros que lá estavam, digamos assim, ainda com ordem e contra-ordem, que não tinham ainda autorização, porque, como se sabe, mais tarde o Spínola queria dividir entre os presos assim, os presos ossado, os doutores e os não sei quê, e eles comunicaram, isso, na altura não tive a mínima ideia, mas fica lá até à noite, e eles começaram a sair, bom, isto já deviam ser para aí umas 4 ou 5 da tarde, porque eu lembro que nos juntámos para aí depois do almoço, e portanto 4, 5 da tarde, quando chegámos lá, depois escureceu, e ainda ficámos até perto das 11, 11h30, e começaram a sair os preços, e um dos primeiros que saiu, que aliás eu estou abraçado a ele e outros depois, era um tipo chamado Louro, que está ainda bom, do PC, e que era também meu parceiro aí lá das minhas passagens pelo PC. Agora vamos mais ao prego. Bom, eu ali em Benfica, por via das minhas atividades no Liceu Pedro V, eu era assim, por brincadeira, chamavam-me o reitor, porque eu era, de alguma maneira, depois do 25 de Abril, como tinha bastante influência entre os estudantes, eu era um bocado aquele a quem, e havia muitos professores bastante próximos de nós, e nós já éramos, alguns de nós, homenzinhos, não é? Sim, já tínhamos 17 anos e barba e algumas leituras. Quase nada se passava no liceu sem o nosso conhecimento, principalmente de natureza disciplinar. Com a curiosidade de eu ter requerido e me terem sido, enfim, entregues as chaves do próprio liceu, nomeadamente porque à noite nós usávamos o liceu não só para reuniões de estudantes, como para reuniões daquela malta dali, até da Comissão de Trabalhadores, alargada do Metropolitano, que era ali mesmo embaixo, e a quem de vez em quando íamos pedir ajuda, porque tivemos lá uns ataques, uns fachos e tal, e a malta do PC, várias vezes tínhamos a porta, digamos assim, com uma brigada, pai, 20, 30 tipos do metro, todos de fato cinzento, uns capacetes, outros azuis, bom. E nós tínhamos, e eu neste caso tinha a tal chave do liceu, porque aquilo passou a ter atividade todas as noites. Era um espaço ali em cima, houve para ali comissões de moradores, houve para ali as tais reuniões da malta do metro. Atrás do liceu, nessa altura, havia um bairro de barracas, que entretanto já não está lá, evidentemente, porque foi feito ali um viaduto, mas também existia, também reunimos com eles. Mesmo na zona havia mais pequenos bairros de barracas, em que nós, digamos, numa coisa tipo extensão, íamos para lá, digamos, iam algumas brigadas, chamamos assim, de estudantes, muito novos, não éramos do liceu, fazer tipo levantamento de casos e, digamos, animar a malta e recolher, convidá-los. Fizemos umas sessões de canto livre, inclusive, enfim, no liceu, e era bastante animado. Aí, lá mais, também tínhamos direito a usar a reprografia e os policopiadores para fazer a comunicação estudantil. Por um lado,
por aí. Por outro lado, pelo próprio liceu. E, finalmente, porque na zona de minha casa, enfim, na rua onde eu vivia e na rua de baixo, eu quando fui preso, eu e todos os outros, levámos uma carecada, ficámos todos carecas. O que foi porreiro para a PIDE depois e a polícia nos identificar quando andávamos noutros sítios, mas também foi pouco complicado para eles porque a população estudantil, nomeadamente de Lisboa, e éramos já muitos, quando via um careca, sabia, o careca, digamos, cabelo todo rapado, sabia que era um companheiro, um camarada, e portanto os contactos cresciam muito, não é? Pronto, foi entre outubro e depois o 20 de semana, passaram 6 meses, em que eu fiz centenas de amigos de gajos que eu não sabia quem eram, e algumas miúdas, embora nós rapazes fossem mais, porque cada vez que aparecia um careca em qualquer coisa, num concerto, em Cascais, ou aqui, ou numa livraria, ou caraças, vinha gente conversar connosco. E na minha zona, onde eu vivia, um bocado a mesma coisa, portanto, havia ali alguma malta, mais ou menos politizada, tinham sabido da coisa, e ainda, eu diria que foi logo a seguir ao 1º de Maio, não é? Participei nessas coisas todas. Tínhamos por trás do sítio onde eu vivia, que é muito perto aqui da casa da Ana, havia, onde hoje há um bairro muito simpático e carote, havia um grande bairro de barracas, que era ali por cima de um monte, no Alto dos Moinhos. Aliás, chamava-se o bairro do Alto dos Moinhos, que não era visível, porque havia uns prédios com 3, 4 andares e por trás havia um morro brutal que dava para o que mais tarde veio a ser a segunda circular. E era um bairro muito grande, com muitas centenas de barracas, e que ainda por cima era um declive grande, e quando chovia, e nessa altura ainda chovia bastante, aquilo era um bocado triste, porque evidentemente eles não tinham condições nenhumas, inclusive as coisas que estavam ao lado das barracas que eles usavam, digamos, começavam a descer aquelas colinas abaixo, ali para perto de onde está hoje o Estádio da Luz, embora um bocadinho mais no princípio. Bom, e nós também animámos essa zona, inclusive conseguimos melhorar algumas condições, nomeadamente em termos de saneamento, porque evidentemente não tinham saneamento nenhum, não tinham acessos, enfim, em termos de acesso e saneamento, ainda lá andámos com aquilo não sei bem como é que, aquilo era uma pequena caminhonete da Pontinha, dos militares da Pontinha, da Engenharia, aqueles tinham lá um nome, aquilo não era de guerra, era para fazer picadas, pronto, que eles nos forneceram, porque eu entretanto também estava na Pontinha, havia uma comissão popular da Pontinha, com soldados, moradores, estudantes, onde eu ia lá todas as semanas, digamos assim. E era com eles, por exemplo, que nos articulávamos. Eles emprestavam material, porque eles eram de engenharia, não? Eles emprestavam material e andámos a fazer tipo picadas, no fundo, pequenas estradas, em alguns bairros à volta aqui desta zona. Também fizemos fossas sanitárias, um bocado básicas, não é? Mas pronto, porque eles na altura não tinham nada, quer dizer, nem fossas, nem estradas, nem acessos, nem nada. Portanto, articulávamos aí também com, nessa altura, e agora mais em termos de PREC, havia aqui à volta, incluindo aqui São Domingos, incluindo do outro lado o Carnide, incluindo um bocado mais para um bairro de Padre Cruz, a Machoeira já não éramos nós, era a IPAN. Padre Cruz ainda éramos nós da Pontinha. Íamos para lá, ao sábado havia ranchos para o povo, levávamos a nossa malta dos bairros populares, que adoravam ir para lá para o pé dos soldados, além de um certo gosto por eles e pelas fardas, tinham um grande orgulho pelos militares, de facto. Alguns deles tinham já feito serviço militar, algumas dessas pessoas também, não é? Porque aquilo era basicamente, eram jovens, na casa dos 30 anos, não é? Gente que tinha migrado para a cidade, muitos tinham aqui ficado quando vinham da guerra, e entretanto não havia habitação para eles, iam constituindo barracas. E umas melhores, outras piores, acabámos por nos alargar também para grandes bairros de barracas que havia às portas de Benfica, outros que havia nas traseiras do metro
Aliás, na pontinha, claro, no mesmo sítio. Havia a Brandoa, Alfornelos, essa zona toda, grande parte daquilo eram bairros de barracas e nós por ali andámos. Ainda fiz acordos com as comissões de trabalhadores do JJ Pimenta, era uma daquelas empresas que foi intervencionada e que parte deles fizeram o cerco à Assembleia da República naquele dia, foram 2 dias ou 3, pouco antes do 25 de novembro, em que o primeiro-ministro disse que estava chateado, que não queria ser sequestrado, que era chato. Grande parte daquela gente os militares eram os da PM, fundamentalmente, e as máquinas, que eram imensas, eram as do JJ Pimenta. Que andava com o JJ Pimenta, tinha construído muito. E tinha já comissões de trabalhadores próximas do PC, sede ali na Amadora. E então nós tínhamos, digamos assim, nós, neste caso, um grupo bastante alargado. Já não são os estudantes que animámos aquilo, mas nesta altura já éramos malta das comissões de moradores, os militares, na altura estava lá o Capitão Moura, que era um gajo espetacular, que dava ali de comer pai a 300, 400 pessoas, além dos soldados, aos sábados. Havia atividades, até futeboladas se faziam entre os trabalhadores, os moradores. Bom, esse período, e foi um período de grande animação e de extroversão, digamos assim, para as áreas mais populares. Sobram algumas coisas desse período, mais como referência, não é? A maior parte desses bairros, nós aqui nesta região, não tivemos, que eu me lembro, mas eu também não sou especialista nisso, aqueles bairros que apareceram principalmente no Porto e no Algarve, aqueles projetos de construção de cooperativas apoiadas pelo Fundo de Fomento da Habitação. Mas tivemos mesmo assim bastante intervenção, que evidentemente já foi grande parte dela depois do PREC, não é? Na construção de casas mais populares e de bairros sociais, mas, claro, naqueles primeiros, essencialmente, 2 anos, até, digamos, ao final de 75, basicamente o que se fez foi desenrascar acessos, desenrascar água, isso é muito importante, eram até mais importante para eles, nomeadamente, do que o acesso às fossas sépticas, era o abastecimento de água e de eletricidade. O da eletricidade era mais simples, tínhamos uma equipa de camaradas que subiam aos postes, que eram mesmo eletricistas e que armavam e desarmavam aquilo tudo e aquilo espalhavam-se fios, que em alguns casos, puxadas, que em alguns casos ainda aqui estão, ali perto, há aqui bairros perto da segunda circular, que ainda lá estão puxadas, provavelmente do meu tempo, ou do tempo deles também. Eu era um dos coordenadores, digamos assim, por causa das minhas funções no Pedro V e dos estudantes e na animação. Havia ali uma comissão coordenadora da Comissão Popular, e, portanto, eu era um dos coordenadores, chamamos assim, mas aquilo não era bem, era uma comissão de ligação. Havia, naquele caso até era o Capitão Luís, havia 2 ou 3 pessoas dos bairros, havia malta de cooperativa da área cultural, que aqui em São Domingos também havia aqui muita gente que era estudante universitário, e portanto havia aqui muita gente para a animação. E a água então era fundamental. No princípio ainda vieram os autotanques, mas depois criámos um grupo especializado também, que era, agora já não se vê tanto, tenho a impressão, mas naquele tempo havia umas coisas que davam para limpar as ruas e para regar, quase todas as ruas tinham um ou dois. E, portanto, com a malta lá da pontinha, o que nós fizemos foi, eles cederam-nos uns veículos de água, que não eram carros de bombeiros, portanto, aquilo eram tipo atrelados, eu não fui à tropa, não fui apanhado logo com 16 anos, mas aquilo eram atrelados, nunca sei o que é que seria aquilo, eram atrelados, que os militares tinham muitos, verdes escuros,
E então, e tinham duas rodas, porque eram atrelados, e um gancho, e então cederam-nos um porradão daquilo, que eram colocados, em geral, numa rua ou isso, ligados a esses sítios para onde se fazia a limpeza das ruas, e onde depois, rotativamente, até com umas mangueiras de bombeiros, o que era usado, eram ligadas rotativamente para conseguir ficar o mais próximo possível, e muitas vezes lá dentro, a estes bairros de barraca. Porque o principal problema deles era, de facto, a água, porque tinham que carregá-la. Aqui nesta zona do Estádio da Luz, agora, recente, eu lembro-me que havia gente que fazia 2, 3 quilómetros, em geral jovens, aqui deste bairro, porque iam buscar água até a uma instalação que havia, onde mais tarde, não sei se ainda lá está, mas acho que não, um clube de tiro aos pombos, que é mais ou menos nas traseiras de uma parte do Estádio da Luz. Portanto, essa gente ia, fazia para aí 2 ou 3 quilómetros desde o alto do Parque dos Meninos por ali fora, no meio de silvas e tal, que aquilo era mato, normalmente as mulheres com os cântaros ainda, digamos, à cabeça, e os baldes, e as jovens, 12, 13, 14 anos, que normalmente usavam umas botas sem meias, sem nada, botas de borracha em cima dos pés, porque aquela zona tinha muita lama o ano inteiro, porque para já chovia. E como eles também lançavam os despejos diretamente, havia água no verão e no inverno, não era preciso chover, não é? Porque toda a água que eles transportavam e que usavam para se lavar e essas coisas, acabava por ficar ali e a escorrer também. Aquilo era um sítio bastante, do ponto de vista sanitário, bastante complicado. Esse ano não fui para a universidade, por um lado também não podia ir, com toda a verdade, porque foi o primeiro ano a seguir ao 25 de Abril, em que as escolas não abriram, e o pessoal foi chamado lá para fevereiro ou março para fazer uma coisa que correu muito mal, que se chamava serviço cívico. Isso correu relativamente bem quando foi a malta do Exército e do PC organizar, deu aquelas brigadas de dinamização e de alfabetização feitas com militares e com jovens, deu muito mal para o resto da malta que fazia isso através do Ministério da Educação ou isso. Eu lembro-me que nunca fui chamado, mas para mim, enfim, foi bom, até porque, evidentemente, que nessa altura eu era na altura, entretanto, comecei a ser num pequeno grupo que se constituiu muito no meio destas atividades. E esse pequeno grupo teria na altura 30 ou 40 pessoas, quando muito, todos muito jovens, poucos da universidade, 2 ou 3 trabalhadores, meia dúzia deles já licenciados, portanto profissionais, médico, economista, enfim, e o resto eram quase tudo miúdos. E nós éramos uma força militante muito disponível. Mas, como vocês se lembram, que este meu companheiro, o Matias, provavelmente não, tem arte de ser muito jovem, os outros lembrar-se-ão, e o José Jesus também não tenho a certeza. Chegava a haver 3 e 4 manifestações simultâneas em Lisboa, e nós éramos um grupo pai com 40 pessoas. Mais tarde crescemos. E então o nosso problema normalmente era conseguir circular pelas manifestações, porque eram todas importantes. Saía uma que ia para o Terreiro do Paço, saía outra que ia lá para baixo para o Palácio não sei de onde, depois começava uma dos trabalhadores, e então o nosso problema era ter que fazer 3 a 4 manifestações com as bandeiras quase diariamente na Lisboa inteira. Portanto, trabalho não nos faltava, digamos assim. E eu, entretanto, ainda me inscrevi no liceu no ano seguinte, alegadamente, para fazer a secção de letras, que eu estava na secção de ciências, portanto não tinha tido história nem literatura, mas como eu, na altura, já era, digamos, o responsável pelos liceus e escolas técnicas, pelo secundário na região de Lisboa, eu e mais 2 ou 3 companheiros, nessas circunstâncias, ficámos nos próprios liceus. Os que já tinham acabado, como eu, voltaram a inscrever-se na outra secção, alguns foram para as universidades, porque nessa altura o que nós... pronto, e depois do PREC, melhor, depois de novembro, nomeadamente, foi um bocadinho mais. Eu, no 25 de novembro, estava no Liceu da Amadora, eu agora salto o PREC, mas depois volto lá.
estava no Liceu da Amadora, ainda fomos com o mesmo pessoal, ainda fomos com o pessoal da JJ Pimenta, pôr-nos à frente do Regimento de Comandos, porque havia a indicação de que eles estavam preparados para sair, havia muitos trabalhadores da construção civil, nomeadamente, e estudantes também, embora ali menos, digamos, tentar impedir a saída do Regimento de Comandos, no 25 de novembro, sim. Mas as coisas depois, enfim, algumas acalmaram, outras não. Portanto, eu depois disso comecei eu tive o privilégio de, no dia, penso que 7 de junho, logo de 74, 7, 6, 8 de junho, por aí, ter ido ao Liceu Padre António Vieira, onde havia uma sessão ampla sobre as revoluções, digamos assim, socialistas, e em particular a Revolução Russa, a Revolução Cubana e mais uma qualquer daquelas pelo meio, já não, chinesas não lembro, que aquilo era organizado próximo pela moto do PC, chinesas não me recordo, eram assim 2 ou 3, e era pós-estudante. Eu sentei-me, digamos, no chão, como a maior parte das pessoas, e ao meu lado, no chão também, não é? Estava um companheiro já velho, 40 anos, não é? Jovem, para mim agora, na altura velho, com quem eu meti conversa e que falava castelhano, e eu, no decorrer da conversa, vim a perceber que era o Hugo Blanco, que ainda está vivo, felizmente, que foi um grande dirigente camponês, nomeadamente no Chile, no Peru, chegou a ser deputado, e que estava cá a convite na altura do MES, que estavam a estudar no MES, ter umas sessões sobre reforma agrária, poder popular, não sei o que da terra, e tinham trazido, nomeadamente, o Hugo Blanco, que na altura estava na Argentina porque tinha sido detido e depois tinha fugido na Bolívia. Bom, o Hugo Blanco, nessa altura, estava relativamente relacionado com a Quarta Internacional, em particular com a corrente que se chamava, de alguma maneira, modernista da Argentina, e que era, digamos, uma corrente da Quarta, portanto, Trotsky, mas com diferenças políticas importantes dos trotskistas europeus. E, em particular, os que cá estavam, que eram da LCI, que era a LCI. E eu, a partir dessa altura, tive o privilégio de fazer um curso. Entretanto, chegou um camarada do SWP, americano, veio ter com a Quarta tinha mandado, era normal, fazer uma leitura da Revolução Portuguesa. Aproveitou ver o Hugo Blanco, que tinha, digamos, mais experiência com países atrasados da América Latina, e, por outro lado, mandaram um jornalista, o Jerry Foley, que era um jornalista do Intercontinental Press, que era a revista do Socialist Workers' Party, que era o grande partido desta corrente, que já tinha sido fundado por Trotsky, dirigido por Trotsky, com o seu velho dirigente dos seus tempos, e esses dois aqui ficaram. Ficaram cerca de 1 mês e meio, nós fomos apresentando alguns dos amigos que tínhamos, e eles deram-nos um curso livre e rápido. Livre não era, que aquilo começava de madrugada e tinha que acabar à noite, que eles eram muito trabalhadores, os militantes. E depois o partido argentino mandou para cá um casal para ajudar a construir aqui um partido Trotsky. Pronto. E eu, portanto, tive aquele... Isto foi ainda em 74. Portanto, isto foi o meu verão de 74. A partir de junho, julho, agosto, foi, digamos, esta formação adiantada, muito exclusiva. No princípio éramos 2, eu e o Luís Leiria, que éramos... Ele, aliás, foi alojado em casa do Luís. Depois fomos trazendo algumas outras pessoas que conhecíamos, mas depois juntámos a mais alguns pequenos grupos. E, portanto, eu fui integrado, eu passei muito rapidamente de uma coisa meio estudantil e ainda relativamente pouco ideológica para uma organização relativamente estruturada com os estrangeiros.
que depois por cá ficaram vários anos. Depois vieram os argentinos, depois vieram os brasileiros, também, e já foi 2 casais. Bom, estiveram cá até meados da década de 80. Enfim, como no caso dos MLs, também veio o brasileiro, como é que, o Amazonas, o Diógenes, sim. Portanto, a Arruda Diógenes. No nosso caso, se calhar, os latino-americanos. E, portanto, nós demos ali muito rapidamente um salto, porque fizemos cursos já de elevado nível, nós éramos pré-universitários em geral, alguns já universitários, e tivemos uma formação forte e intensiva e, digamos, puseram-nos logo algumas exigências concretas. E, portanto, muitos de nós, logo a seguir, há uma corrente grande nossa, uma corrente não, há alguns camaradas nossos que se proletarizam, eu depois posso dar alguma, quer dizer, é normal na América Latina os partidos que vinham do meio mais estudantil proletarizarem durante muito tempo quadros. Iam trabalhar para as fábricas de carne, no caso da Argentina normalmente eram as fábricas de carne porque era o que mais lá havia, mas eram colocados como trabalhadores aos 17, 18, 19 anos e tinham que, por um lado, provar-se e também proletarizar-se. Pronto, proletarizar-se queria dizer de alguma maneira entrar em contacto e de alguma maneira assumir, enfim, uma identidade e cultura mais proletária. Eu, no meu caso, fui destacado primeiro fiz aquela passeata normal, isto quando os militares foram para os quartéis, e eu deixei de frequentar aquelas coisas de que vos falei, fui frequentar essencialmente aqui as fábricas da zona de Cabo Ruivo, onde havia muita fábrica, vinhamos de manhã para aí às 6h30, 7 com os jornalex ou com os pânfios, ficávamos ali a fazer converseta com os operários até que entravam às 7, 8, 8h30, 9 da manhã. Depois, muitas vezes, vinhamos ao fim da tarde, também com os pânfios, fazer converseta e alguns contactos ali se fizeram. Mas eu, digamos, atendendo às minhas características mais organizacionais, fui mandado para o Alentejo, porque nós tínhamos um camarada, pai Furriel, ou menos ainda, talvez cabe, que eu não percebo de divisas, tinha sido da PM e que era um operário e voltou a ser de uma indústria de tomate ali na região de Grândola e Alcácer do Sal. Por outro lado, tínhamos um casal de professores do Norte que, como estavam a entrar naquela fase de itinerância, tinham sido colocados em Alcácer do Sal. E, portanto, havia ali, logo a seguir ao 25 de abril, isto já foi em 75, portanto, isto ainda foi em 75, porque é assim, eu penso que 75, princípios de 76, que eu fiquei responsável pela região sul, Setúbal, onde tinha que preparar as listas para as primeiras eleições. Eu, quando comecei a tratar disto com o vice-governador de Setúbal, eu tinha 17 anos, eu era um mandatário, eu não era eleitor sequer, mas lembro que no princípio era um tipo do PS numa comissão administrativa que lhe fazia grande confusão, pediu-me um parecer e tudo para ver se eu podia ser um mandatário do coisa. Mas lá fui, eu no fundo não era bem um mandatário, era um tipo que andava a levar papéis, ia recolher assinaturas durante o dia, arranjar candidatos à tarde e no dia seguinte ia lá levar. E, portanto, fui ali para aquela região para arranjar, para preparar as listas. Nós não tínhamos trabalho em Setúbal, praticamente tínhamos uns contactos, mas pouca coisa. Tínhamos estes contactos em Alcácer, queríamos ter listas em Setúbal e também queríamos, digamos, ter algum trabalho em Alcácer. Portanto, eu fixei-me em Alcácer, um bocado para dar uma ajuda aos dois profs, porque eu era especialista, digamos, naquela altura já, em trabalho estudantil, não é? E pronto, em propaganda, tal. E, entretanto, também me liguei a duas indústrias que havia ali, que eram a da descasca do arroz e a do tomate, onde tínhamos esse colega, e que eu, entretanto, preparei com ele
a formação de uma organização, Comissão de Trabalhadores, que ele passou a dirigir. E depois, muito a partir dele, não é? Porque tinha esse estatuto da Comissão de Trabalhadores, começámos a fazer uma extensão às cooperativas que ali se estavam a formar, ainda em 76 e em 77. A formarem-se, ou não estavam exatamente a ocupar terras, mas estavam a estruturar-se, organizar-se, digamos, resolver problemas, digamos, de pequenos confrontos entre culturas pessoais, algumas mais apoiadas já pelo PC, uma ou outra, enfim, com gente que era mais próxima do MES, embora, no fundo, gente, filhos, grande parte, alguns filhos de latifundiários que, entretanto, tinham vindo para Lisboa estudar, eram de esquerda e defendiam o poder popular e, portanto, aquilo era uma relação interessante, porque a maior parte daqueles tipos de esquerda, alguns já foram para o PS, muitos deles, a seguir, eram tratados por menino pelos trabalhadores agrícolas, porque eram os filhos dos antigos patrões. Alguns dos patrões atuais, conheci 2 ou 3 patrões latifundiários, gente com posse, mas do PC, que eles próprios fizeram a cooperativa e tinham que andar a fechar os trabalhadores, podem que eu falar lá. Essa malta do PC, já de meia idade, onde ele era juiz, tinha estudado em Coimbra, esse é o que me lembro melhor, que tinha umas terras que não eram dele, ele era do norte, mas casou com uma fulana, filha de um rico latifundiário. Ele acabou por se fixar lá e ser juiz em Évora, mas o tipo quis à força transformar as propriedades do sogro, que é um depois da mulher, em cooperativa. Todos esses processos foram engraçados. E ainda lá andei, enfim, a organizar isso. Abri uma sede, digamos, em Alcácer, que foi a primeira sede de trotskistas a sul do Tejo. Penso que do meu lado não houve mais nenhuma, pois a LCA teve qualquer coisa cá embaixo em Faro. E portanto, aí liguei-me nomeadamente a essa cultura meio estranha para mim, que embora o meu pai venha de uma família, a minha mãe é lisboeta, enfim, pequena burguesa, e o meu pai, de facto, é de uma família rural, mas transmontana e com alguma propriedade, mas daquela propriedade em Trás-os-Montes não dá para nada, porque é uma leira aqui, uma bala ali, não sei o quê, e anda-se de um lado para o outro. Pequenos restos de famílias numerosas. Agora, no Alentejo lidei um pouco melhor, enfim, que eu, na altura já teria os meus 18, lidei um bocado melhor com um bocado a problemática da revolução, chamamos assim, agrária, e depois tive algum enquadramento mais formal com a direção do Setúbal, dos sindicatos dos camponeses, controlada pelo PC, também era em Alcácer. Não era em Setúbal, era em Alcácer. E fizemos algumas coisas, digamos, com o PC, nomeadamente, Alcácer era um sítio difícil. Embora nós tivéssemos, digamos, construído uma pequena organização lá e o PC tivesse lá a sede dos sindicatos, era complicado porque Alcácer era, de certa maneira, a cidade dos latifundiários da região, digamos, que não era Évora nem Beja. E, portanto, era uma cidade pequena, com bastante dinheiro e muito reacionária. E, portanto, havia, inclusivamente, quando isso, ainda em 75, 76, havia perseguições a malta de esquerda, inclusivamente a sindicalizados ou dirigentes sindicais, e como eu tinha alguma proeminência, chamemos assim, na juventude, porque em Alcácer havia enfim, jovens, não é? A escola também não era muito grande. A escola era um antigo liceu de padres, que nós conseguimos, e privado, que nós conseguimos, eu fui lá um bocado por isso na altura, para a experiência, conseguimos ocupar
e obrigar o Ministério da Educação a tomar conta. Portanto, foi uma ocupação de um colégio de padres, que era o único que havia em Alcácer, com 2 professores e o puto de Lisboa que veio trazer as táticas. E a partir daí granjeámos algum respeito, naturalmente, até porque basicamente esse colégio iam filhos de latifundiários e alguns filhos de trabalhadores com muito sacrifício, embora eles tivessem lá uma ação social católica que também, digamos, permitia a algumas pessoas frequentarem aquilo com pouco dinheiro. Mas o meio em Alcácer não era muito favorável. Tínhamos os padres contra, como é natural, tínhamos os ricaços também que tinham sido expropriados ou ocupados, e então tínhamos lá uma brigada. O PC praticamente não tinha ninguém, porque ali havia latifundiários e trabalhadores, basicamente, não é? E quando eu digo PC é os jovens, não é? Não havia propriamente, havia 1 ou 2 miúdas que até estavam connosco, que eram filhas de comunistas e que eram, estou-me a lembrar delas, não me recordo o nome, e que eram de facto votantes no PC. Então, a brigada que havia de defesa de certas atividades era com a malta ali da escola, porque a escola tinha para aí, sei lá, 150 alunos, no ano seguinte abriu com 400. Foi uma das coisas que nós também fizemos, foi uma extensão entre nós, chamamos assim, os professores apoiados por mim, enquanto estudante. Eu na altura tinha um título que era do ENDA, havia um Encontro Nacional de Ações Associativas, de que eu fui um dos coordenadores a nível nacional, e esse título, que deve ter demorado para aí 1 ano, eu usei-o para aí 2 ou 3, porque me dava um jeitão, quando ia para os liceus da província ou para o Porto, e isso, dizia sempre, Cássio Pinheiro, sou do ENDA, e eu até era, só que o ENDA já não existia, porque depois do Cararia, que deu cabo das guerras estudantis, praticamente, o Ministro da Educação, e com um grande problema, que alguns de vocês, enfim, tirando ali o meu amigo Barata, não se lembram, que é o seguinte: o PC era governo na altura, os governos provisórios. E, portanto, as principais dificuldades que nós tínhamos, nomeadamente no movimento estudantil, era que o PC tinha uma linha de estar sempre com o governo e, portanto, sempre contra os estudantes. Como, aliás, os sindicatos do PC tinham. Nós não podíamos, por exemplo, falar livremente, mesmo tendo lá trabalhadores, no sindicato dos metalúrgicos. Havendo inclusivamente gente mais na direção dos sindicatos metalúrgicos, quando outros camaradas dos mesmos grupos queriam falar, eram sacados à porrada. Eu, por exemplo, fui sacado à porrada de uma Assembleia Geral da TAP, dos trabalhadores da TAP, no altura em que eles estavam de greve. TAP, essa que era mais ou menos coordenada por malta do MES, e havia lá um tipo de LCI, Mazzoni, que era também da Comissão de Trabalhadores, mas mesmo com essa gente do lado de dentro a organizar, os PCs na altura eram duros, não é? Nos sindicatos operários, depois já vos conto a minha terceira abordagem, que foi num sindicato metalúrgico, mas na região de Aveiro, os PCs eram duros. Quer dizer, nos liceus, quando nós queríamos, digamos, nós os esquerdistas, eles chamavam as brigadas do MJT, que eram mesmo brigadas do MJT. Era o Movimento da Juventude Trabalhadora, que eram os jovens trabalhadores que mais tarde se fundiram com a UEC e que deram depois a JCP. O MJT eram brigadas, mesmo para a porrada, de trabalhadores, que tanto dava para os esquerdistas como para os fascistas, até porque na altura já não havia fascistas, era quase para os esquerdistas. Nos sindicatos era a mesma coisa. Nós tínhamos muito... Eu lembro, por exemplo, também de trabalhar durante um período em apoio da greve dos que limpam as ruas em Lisboa, dos cantoneiros. A greve dos cantoneiros da Câmara Municipal de Lisboa foi uma greve muito engraçada e relativamente importante, como a greve dos Correios, que eram greves que tinham uma componente, digamos, proletária, embora não metalúrgica, mas que era dirigida por gente à esquerda. A dos cantoneiros tivemos nós, os Trotskas e a UDP. A do MR, o MR teve muita influência na greve dos carteiros, porque a malta do PC
tinham não só ordens para não fazer greves nem criar problemas, como tinham ordens para arrebentar com as greves dos outros. E esta situação, que eu agora me perdi um bocado, tinha a ver um bocado com a relativa indisponibilidade da malta do PC, mais jovens a isso, para se relacionarem com locais onde havia esquerdistas. Portanto, eu tive muita dificuldade, por exemplo, no Alentejo, por exemplo, quando fizemos a ocupação do tal Colégio dos Padres, foi ainda durante o verão, foi para aí uma semana antes das aulas começarem. Foi quando eu fui para lá também, foi para aí princípios de setembro. A pretexto já não sei de quê, juntámos lá os estudantes, pôs-se a fazer conversa e não pode ser, e os que não têm dinheiro, os que têm assim, e a religião, e papá, dormimos lá nesta noite, dormimos lá uma semana, entretanto fomos trazendo malta mais esquerdola e entretanto foram para lá os militares, que vinham ali do regimento de Grândola, havia militares em Grândola, foram lá os militares de Grândola, explicar-nos a história toda, o ensino para o povo, o pirulito. Não só ficámos lá, como nos deram os contactos, se voltássemos a precisar, nós tínhamos um bocado de medo de que uma altura que fomos cercados, naturalmente, não é? Pelos latifundiários, pelos filhos de latifundiários, pelos amigos do... A GNR era lixada, ainda sim, e continua, mas a GNR era lixada no Alentejo. Nós tínhamos, digamos, éramos provocados mesmo pelos tipos da GNR, e nós ficámos, digamos, enfiados no colégio, pai, 2 ou 3 dias, tipo 6 ou 7 professoras, há 15 alunos, que eram os mais velhitos, alguns pais que nos davam apoio, e ao segundo dia já havia facholas por fora, e foi lá a GNR, e tentou-nos sacar de lá. Bom, e portanto tínhamos alguma dificuldade nessas circunstâncias de fazer a extensão, nomeadamente com a malta do PC, porque eles olhavam para nós com alguma dificuldade. Mas um dos papéis importantes foi fazer tipo a expansão do convite e convidar e movimentar e arranjar condições para que nas cooperativas, nomeadamente Casebres, que era a grande cooperativa daquela zona, tinha muita influência, era do PC, conseguir criar condições para de transporte, de refeições e isso, para trazer os filhos dos trabalhadores da cooperativa, que havia lá muitos casais, para frequentar a escola. Portanto, ela tinha 150 alunos, tecnicamente, quando a ocupámos, e nesse ano, passado um mês, reabriu com 400, 3 turnos. Nós tínhamos alguma dificuldade em penetrar no movimento operário. Bom, com alguma franqueza, digo que tivemos 2 instrumentos muito bons. Tínhamos nós e o MES, eram umas camaradas muito engraçadas, que eram finais do liceu, princípios da universidade, e que iam distribuir connosco os comunicados ali para Cabo Ruivo, Braço de Prata, e portanto nós tínhamos sempre que levar-nos comunicados com os trabalhadores, só para irem lá ao lado das miúdas, faziam uma fila de todo tamanho. Portanto, usávamos muito, tínhamos muitas miúdas, em primeiro lugar, porque nós, como éramos um grupo assim, meio Trotsky, meio esquerdista, também tínhamos algumas causas que para a época não eram muito conhecidas. Éramos feministas já, ainda andávamos a pregar os textos do como é que ele se chamava, aquele alemão dos anos 30 ou 40, publicámos o Reich, publicámos o combate sexual da juventude, dávamos sessões sobre a liberdade sexual e coisas assim. Como éramos mais novos, ainda estávamos um bocado ligados às músicas e isso, e à geração de 68, portanto, tínhamos um grande poder de atração, que também era o que nos valia, porque éramos miúdos com 16, 17, 18 anos, e os mais velhos era um que era médico, chegou a ser dirigente, era outro, o Cabral Fernandes, outro médico, mas esse era da Liga. Nós tivemos um outro que eu não recordo o nome, tínhamos mais 2 ou 3 professores, não tínhamos ninguém com 30 anos. E depois começámos a ter os argentinos e tal, mas esse era só para trabalho interno. E então nós fazíamos esse trabalho e tínhamos um operário, que era o Águas, que era o nome dele, que era um gajo da EPAL, por isso é que era o Águas, e que era um daqueles operários. Nós tínhamos trabalhado um bocadinho antes do 25 de Abril, a partir
coletividades locais, é isso mesmo. A partir do Chile, e portanto de 73, setembro de 73, foi permitido, quer dizer, foi mais fácil fazer várias sessões nessas coletividades operárias, populares, culturais, de onde parece que também veio o secretário-geral do PCP, que eu li outro dia, que a atividade dele, antes do 25 de Abril, era nas coletividades recreativas. E nós corríamos as coletividades a dar uns cursos, umas palestras, sobre nomeadamente, o Chile. Sobre o Chile. Aquilo era semi-legal, levávamos, por exemplo, fazíamos exposições, colando papéis. Escolhíamos sempre colar coisas de jornais, digamos, publicáveis, tipo o Diário de Lisboa e outros, o Notícias da Amadora, o Notícias do Funchal, que, digamos, davam uma certa legalidade aos textos, porque eram, digamos, textos de coisas publicadas, não eram pânfleos. Fazíamos uma exposição durante uns dias e depois íamos lá fazer uma ou duas sessões, depois pegávamos naquele material, íamos para outra coletividade e fazíamos os nossos contactos no meio mais popular, assim. E daí ficaram-nos alguns contactos, nomeadamente aqui na região da Grande Lisboa, que era praticamente onde nós estávamos. Amadora, que é a Luz, aqui para a zona dos Olivais, tínhamos aqui no Liceu Dom Diniz um grupo grande também, batíamos bem aqui o Batista Ruivo e toda esta zona, Batista Russo e toda esta zona, e batíamos bem a região ali do centro, não é o centro de Lisboa, era onde havia os tipos do Caixo de Dré para lá, onde eram os refeitórios da Carris, que havia ali milhares de trabalhadores, que eram os refeitórios da Carris e da CP e de mais não sei o quê, e então era uma zona também que se trabalhava muito durante a hora do almoço, porque eles circulavam de um lado para o outro e nós os comunicados. Bom, tínhamos alguns contactos. Tínhamos, nomeadamente, um trabalhador da EPAL, um tipo que era o Águas, que era muito bom, muito, epá, capaz, mexido, mas tinha, digamos, uma ascendência popular. Só que o fulano era um poeta também, não é? Era um poeta, e era um poeta, de alguma maneira, com alguma qualidade, tipo poeta naif, mas com alguma qualidade, e um bocadinho, digamos, também, enfim, tinha um bocado... Tinha assim uma barbinha, a Trotsky, só aqui na pera, e depois arranjou uns óculos redondos, portanto era um candidato a revolucionário. E era um bocadinho, gostava, enfim, de ser bajulado e tal. Mas era o nosso pró. E tinha algum sucesso, abríamos frentes a isso com ele. Mas os sacanas do PC, no 1º de maio de 75, puseram o gajo a declamar os poemas dele naquele estádio desportivo, 1º de maio, e o gajo subiu-lhe à cabeça e nunca mais saiu lá do PCP. Os gajos andaram com ele, pai, durante um ano ou dois, a dizer poesia em todas as coisas operárias do país inteiro. Mas lá nos apanharam o nosso pró. E, portanto, nós éramos um partido operário, mas sem operários. Tínhamos esse. Mas depois ficámos sem ele. Entretanto, os argentinos trouxeram-nos a estratégia deles, que era, eles normalmente captavam os estudantes, ainda nas escolas, nas universidades, davam ali umas formações, e depois, se eles tivessem, digamos assim, moral no sentido força e vontade, que não era duro, iam trabalhar para fábricas. Alguns até lá ficaram, tornaram-se dirigentes sindicais. Era muita tradição deste partido argentino, que era um partido muito grande na Argentina, até a Argentina, como vocês sabem, enfim, não teve social-democracia. Os próprios comunistas foram sempre muito fracos, porque teve o Perón, que desde a Segunda Guerra Mundial até às diferentes mulheres que depois lá estiveram também, praticamente sempre controlou, com um populismo, digamos, ambíguo, porque ele era, por um lado, o ídolo dos operários, mas, por exemplo, era meio fascista e apoiou a Alemanha, quer dizer, aqueles personagens estranhos da América Latina, mas todo o movimento operário na Argentina, durante décadas, foi peronista. E portanto, os nossos camaradas tinham, por um lado, que crescer dentro do peronismo,
que era um nacionalismo burguês e um bocado reacionário, com algumas coisas importadas do fascismo, diretamente do fascismo italiano, mas ao mesmo tempo não tinham o inconveniente de ter social-democratas, socialistas. A única coisa que tiveram a partir dos anos 60 foram os montoneros e os, digamos assim, os guevaristas, porque houve correntes também muito fortes de gente que fez ou pretendeu fazer a guerrilha rural, urbana, houve tudo. Bom, mas portanto eles tiveram boas condições, chegaram a ser um partido muito forte, várias vezes estiveram com quase tomadas do poder, mas depois os militares, o Videla, o Viola e por aí fora, sempre se antecipavam e rebentaram com eles várias vezes. Agora são 3 partidos a disputar, depois dividiram-se, enfim, e dividiram-se muito, mas há uma coisa engraçada na Argentina agora, que é a FIA, uma frente operária e não sei o quê, onde 3 desses velhos partidos se agruparam e tiveram relativamente um bom resultado, embora eles não são partidos eleitorais, não é? Portanto, a força é, novamente, os sindicatos, as fábricas, as comunidades, por aí fora. Bom, então o que é que nós resolvemos? Não conseguimos estar sequer nos sindicatos, tirando os de classe A, tínhamos algumas pessoas nos bancários, tínhamos gente nos professores, tínhamos gente, enfim, na tal EPAL, tínhamos alguns sítios em que já havia comissões de trabalhadores, e aí sim tínhamos, porque era mais fácil, porque conseguíamos meter um tipo, por exemplo, na Lisnave, ou até 2 ou 3, mas a UDP também lá os tinha. Conseguimos pôr aqui alguns nesta zona aqui da metalomecânica e metalúrgica ligeira, ao pé aqui das caminhonetes, isso aqui na zona de Cabo Ruivo, mas isso, digamos, era muito local, era bom para o trabalho de fábrica, mas, sei lá, não era para os plenários, nem isso. Bom, e entretanto, para os mais velhos, em 75, penso eu, com a Constituição, penso que foi com a Constituição, dá-se aquela guerra entre unidade, unicidade, o PC perde a possibilidade de ser o único a ter sindicatos e começam a legalizar-se sindicatos de um movimento que se chamou Carta Aberta, precursora da UGT e em grande parte animada maioritariamente pelos socialistas, e marginalmente por correntes que, enfim, não sendo socialistas, também não conseguiam trabalhar com os PCs, nomeadamente o MES, os católicos, bastantes católicos do movimento do operário, por aí. Bom, e portanto, nessa altura nós resolvemos que também tínhamos que fazer algum esforço mais concentrado e organizado para penetrar de uma forma mais efetiva no mundo operário. E, entretanto, descobrimos que um sindicato metalúrgico, um dos maiores sindicatos metalúrgicos, que não estava no PC, era um sindicato, digamos, facho, se tinha registado na região de Aveiro, que se chamava Sindicato dos Metalúrgicos de Aveiro, e que estava a ser animado por meia dúzia, um tipo ligado na altura ao POM, ao POS, que eram os tipos que nessa altura, o POS acho que ainda não existiam. Era a malta que estava a fazer entrismo no PS, aquela corrente do Pagarete e da mulher, e um deles tinha vindo de França, estava dentro do PS, na chamada Comissão de Trabalho, que era coordenada por eles, e que estava nesse sindicato, um fulano do MES, que nós até o conhecíamos, e depois havia mais 1 ou 2 pessoas, e havia um tipo do PC, efetivamente. Mas eles tinham feito um movimento, correram de lá com o sindicato fascista, logo em 74, aquilo foi uma coisa meio popular, mas como o PC não conseguiu ganhar estas eleições, ganharam os tipos ligados aos socialistas, e então, e é esta esquerda, no fundo, eles estavam, a maior parte deles não eram socialistas, estavam no PS, mas enfim, mais tarde não deixaram de ser. Mas percebemos que havia sindicato em Aveiro, e que era um sindicato importante, tinha uma área muito grande, apanhava toda a metalomecânica, que era muito importante, e do Aged, aquela região acima de Leiria, iam até quase Espinho, apanhavam as bicicletas, as motorizadas, a metalomecânica ligeira, corticeiras não. Não, está bem, mas isto era um sindicato que se fazia dos trabalhadores metalúrgicos. Pronto. E então,
Lá fomos oferecer os nossos préstimos, com um sindicalista que nós tínhamos, digamos assim, que era um tipo capaz em sindicatos. Também levámos para lá, e fomos para lá dois. O António Louçã, vocês são capazes de conhecer, o historiador, aqui amigo da casa também, e o outro eu. Enfim, éramos dois quadros da direção. Ele ia mais, digamos assim, para as artes da escrita, não é? E da política, fazer comunicados, redigir coisas, e eu ia mais para aquela área que me caracteriza, que é pá, animação, organização de pessoas, fazê-las reunir, tenho mais paciência e mais converseta e tal. E estivemos por ali ainda uns meses a trabalhar duro, fizemos algumas ocupações, a gajos que eram mesmo mauzinhos. Isto já foi em 76, isto ainda é o meu PREC, mas já é de 76. Organizámos o sindicato, enfim, que o sindicato pelo sindicato era sindicato e uma direção que iam para lá à tarde, não trabalhavam, tomavam uns copos e pouco mais. Entretanto, na mesma altura, nós devemos ter posto para aí 10 ou 12 pessoas, incluindo duas gajas, a trabalhar na indústria mesmo. Tínhamos um fulano que estava numa fábrica de bicicletas, pomos motorizadas, uma das miúdas, agora não me lembro, mas era tudo em empresas da área da metalurgia. Focámos esse sindicato, fomos para lá, instalámos, eu até durante muito tempo, 2 semanas, estive instalado na sede do sindicato, que era em Rio Mião. O António estava lá, uma parte lá, outra parte em Lisboa, eu estava lá e depois comecei também ao Porto, dar algum apoio ao Porto, que aquilo era meio caminho, e fomos alugando casas, alugávamos uma casa, dividíamos por 2 ou 3 camaradas, levávamos lá, através de alguns contactos do sindicato, ou de delegados sindicais, ou de operários, arranjávamos emprego para os nossos camaradas nessas fábricas. Numa determinada altura, passado 6 meses, que isto era relativamente rápido, digamos assim, também não, nessa altura até não era muito difícil arranjar trabalho para as pessoas, não é? E também, enfim, os ordenados eram baixíssimos. Tivemos alguns problemas. Bom, os ordenados não eram bem o problema, digamos assim, porque o partido estava a investir ali, tinha alguns fundos para suportar as condições, durante vários, alguns ficaram lá alguns anos, mas a entrada era um bocado um modelo argentino. O partido alugava as casas, definia as pessoas, a casa era de borla, o partido, se fosse caso disso, se não houvesse cantinas e isso, que ali em geral havia, também tratava de produzir a comida. Depois os companheiros cotizavam uma parte fixa para o partido, na prática tiravam do ordenado que estavam a ganhar para ajudar a pagar a casa, ficavam com o meio deles e aquilo dava um fundo que permitia, sei lá, em 2 ou 3 meses abrimos 4 casas, chegámos a lá 12 ou 13 companheiros. E depois inventámos seguindo um bocado a lógica do PC, porque aquilo era uma zona estranha, não é? Porque são meios pequenos, nós não estávamos propriamente nas cidades, não é? Também ali cidades, Aveiro e Leiria, mas enfim. Nós estávamos mais nas vilas e nos locais perto das fábricas, é isso. E aquilo criava às vezes as pessoas desconfiavam, não é? Enfim. E pronto, estávamos mais ou menos controlados com o PC, porque quer o António Louçã, quer eu, enfim. E ainda lá esteve um nosso dirigente importante, que era o António Salial, que era médico e chegou a ser candidato à presidência. Eram pessoas mais ou menos conhecidas, perceberam, enfim, que andávamos por ali. Pronto, as condições eram de facto muito más. Não é? Pegámos em miúdos dos liceus de Lisboa, alguns até a classe média alta, fomos pô-los em sítios em que tinham que se levantar às 6h30 da manhã, alguns nem sequer água quente tinham em casa, e portanto, aquilo era muito difícil. Houve malta que rebentou, com toda a vontade, aquela fé comunista, mas não dava. Levantarem-se de madrugada, deslocarem-se da bicicleta, trabalharem, imagina. E depois, o segundo problema que desmoralizava um bocado é o seguinte: aquela classe operária daquela zona era muito recuada, muito recuada. Eram tipos muito ligados à terra, ainda, todos tinham uma leira e um cavar e vinham e tal, tinham um espírito meio proprietário, meio agricultor, eram muito ligados a algumas instituições da igreja, tinham uma relação
digamos, paternalista, ou o patrão, a maior parte daquelas empresas médias, 30, 40, 50, 60 pessoas, a relação com o patrão era muito paternalista, em alguns casos trabalhava ele e o pai, já tinha arranjado para o sobrinho, portanto, tivemos que desenvolver quase toda uma teoria nova, digamos, de adaptar o marxismo àquele setor tão recuado, e inovar um bocado, porque todo o tipo de trabalho, todo o tipo de trabalho que ali se fazia era bastante recuado. Só a título de exemplo para terminar, e que não está aqui que ninguém nos ouve, depois desistimos um bocado disso, porque aquilo, a maior parte dos gajos que estavam no sindicato eram um lumpen. Bom, um exemplo. O presidente do sindicato, que já lá estava, quando lá chegámos, era o Marsalis, penso que era o nome dele, que era um fulano muito conhecido ali, até porque era um tipo que era operário, nunca percebi muito bem, sabia aonde, mas não sei muito bem o que é que eu fazia, porque quando eu o conheci, já ele era presidente do sindicato, logo já não ia à fábrica, não é? Tocava músicas nos bares e tal, e portanto era uma figura muito popular entre os operários e isso, e acabou presidente do sindicato. Bom, nós tínhamos de ter umas reuniões, nomeadamente com delegados sindicais e essas coisas, que normalmente tínhamos que as fazer ao fim da tarde. E, portanto, marcávamos-las sempre ao fim da tarde, 6, 7 da noite, não podia ser muito tarde, porque os coitados também tinham que ir para casa, a maior parte deles queriam ir cavar a terra e tirar as couves, mais cedo também não, porque eles trabalhavam ali para 9 horas por dia, mas eles lá iam aparecendo. O sacana do Marsalis é que nunca punha os pés em nenhuma reunião, nem a gente sabia onde é que ele andava. Ele chegava às 5 da tarde, pirava-se e a gente não sabia mais dele. Até que começámos a ambientar e a conhecer aquilo e descobrimos o que é que fazia o camarada presidente Marsalis. O gajo tinha um carro descapotável, pai, com 40 anos, assim, tipo daqueles de feiras, mas enfim, bem tratado, descapotável. O gajo ia à casa, tomava um banho, vestia um fatinho, punha umas luvas brancas, ia para o carro, ia para a beira das escolas secundárias para caçar as miúdas com 14, 15, 16 anos que estavam a sair. Claro, esse era o presidente do sindicato, nós demos conta disso, mas é assim, isto releva muito do que é que... Ele era um chico esperto típico, um gajo de boa palheta, fazia música e tal. Havia depois alguns fulanos no sindicato que eram umas pessoas sérias, mas não eram o presidente. Por outro lado, o PC começou a apertar-nos muito, nomeadamente com estas questões morais, não é? Quer dizer, havia coisas ali, as contas eram complicadas, porque o Marsalis mais um ou dois iam lá à caixa das cotas, tiravam assim e diziam que era para propaganda. Quem somos nós para dizer cá o dinheiro? Mas pronto, acontecia. E o PC tinha lá um quadro muito bom, que depois ganhou o sindicato passado um ano, já em 76, Kim Almeida, penso eu, que depois até o estendeu, levou-o até Viseu e não sei o quê, que acabou por nos ganhar o sindicato no ano seguinte, mas não a nós, porque nós, entretanto, tínhamos rompido com o Marsalis, ficámos com um fulano muito bom, que continuou no sindicato com o PC, que era um gajo MES, e depois eu a seguir fui para o Porto trabalhar com o sindicato dos escritórios, que sempre eram, enfim, talvez mais próximos da minha cultura. A mim o que marcou mais das experiências todas, de facto, foi a minha relação com os movimentos sociais. Portanto, na altura, não é? A gente sentir que... O resto é um bocado política, enfim, converseta e tal, mas o trabalhar com aquelas pessoas, e também há uma coisa que me deixou algumas reservas, enfim, o trabalhar com as pessoas que estão realmente envolvidas e, mais do que envolvidas, que estão... digamos assim, a transformar a vida delas com as pequenas coisas que a gente consegue fazer, tendo em conta que não governámos país nenhum.